Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo. Você que está nessa paz, você que recebeu essa paz, você que descansa nessa paz, você que está firme nessa paz, a paz que Cristo nos concedeu. Eu acho interessante que Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: eu vos dou a minha paz. Jesus diz: a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dar. Em outro momento, Jesus vai dizer a seus discípulos: em mim vocês têm a paz. Essa paz que nós estamos ou devemos estar é Cristo, porque em Cristo nós temos a paz que o mundo não tem, a paz com Deus, a reconciliação, a comunhão para a vida com Deus, estando na promessa de Deus, guardado no esconderijo do Altíssimo, aonde nós podemos descansar na sombra do Onipotente, com a nossa alma em paz, sem o temor, sem o medo da morte, com a certeza e a convicção da vida futura com Deus. Essa é a paz que nós precisamos. É a paz que nos livra, que nos tira do conflito, da transgressão, da posição de filhos da ira, inimigos de Deus. Essa paz, quem nos dá é Jesus. E essa paz só podemos receber pelo Evangelho de Cristo. Evangelho esse que é o convite de Deus para o homem receber essa paz. É o convite de Deus para o homem estar nesta paz. O Evangelho de Cristo Jesus. Esse Evangelho que nós temos que pregar, temos que divulgar, comunicando às pessoas, para que as pessoas tenham o conhecimento. Mas eu quero fazer uma observação aqui, como as pessoas estão com a mente cauterizadas, coração duros, ouvidos fechados para o Evangelho. Como as pessoas estão perdidas do conhecimento do Evangelho. Como as pessoas resistem e desprezam o Evangelho. E o pior de tudo, pessoas essas que pensam que estão no Evangelho. Pessoas essas que pensam que estão em Deus. São as que mais resistem o Evangelho. Quem são essas pessoas, irmão Wellington? As pessoas que se dizem de Deus, os religiosos. Os que vivem nas religiões. São as pessoas que mais desprezam, negam e resistem o Evangelho. E combatem contra o Evangelho. Meus amados irmãos, quando eu vejo o entendimento das pessoas, quando eu vejo as pessoas trabalhando em defesa dos seus princípios e valores que aprendem na religião, aonde vivem, eu observo que essas pessoas estão tão longe de Deus e acham que estão perto. Porque, deixa eu fazer aqui para você um comentário. Eu coloco meus vídeos de instruções, tanto aqui no Face, quando eu faço as lives, como lá no YouTube, no Instagram e no Kawaii. Kawaii, né? Eu chamo Kawaii. E eu tenho a convicção e convido você a examinar o conteúdo dos vídeos que eu levo, a informação dos vídeos que eu levo nas instruções, são tudo em defesa do Evangelho. O trabalho de informação que eu levo
é levar para o povo o conhecimento do Evangelho. O meu combate é em defesa de princípios e valores do Evangelho, diante dos muitos ensinos que estão por aí, deturpando a verdade do Evangelho. Eu trabalho a informação do Evangelho para levar para as pessoas o conhecimento da verdade por onde vão ser libertos, para que saiam da mentira. E essas pessoas, a maioria, que vai lá nos meus vídeos e faz os seus comentários, questionando e usando o senso crítico, elas não trabalham, elas não dão ouvido à mensagem. Elas não param para ver o conteúdo, o objetivo, o princípio daquilo que está sendo levado para ela. Elas já entram em defesa da sua religiosidade. Elas combatem, questionam, criticam em defesa. Não é do Evangelho. Elas ficam furiosas quando você faz uma ministração que reprova, que condena o que elas vivem e praticam dentro da religião. Elas não querem saber se o Evangelho diz assim. Elas querem saber em viver aquilo que a igreja, que a religião dela estabelece. E os comentários dessas pessoas não é dentro do princípio do Evangelho, é para combater. Meus amados irmãos, essas pessoas já entram dizendo, está falando da igreja, está falando do pastor, você é um rebelde, você é um revoltado. Elas não estão preocupadas em ouvir o que você está mostrando a ela, que o Evangelho ensina e que ela está sendo instruída ao contrário. Elas não estão preocupadas com isso. Elas saem em defesa, é que você está falando contra o pastor, contra a igreja. Você é um insubmisso, é um revoltado, porque não se submete ao sistema, não está dentro do modelo, do engessamento que o sistema bota as pessoas. E as pessoas não param, meus irmãos, para ouvir o Evangelho, já sai em defesa da sua religiosidade, dos princípios e valores da religiosidade deles. E é isso que eu observo. Logo essas pessoas fecham os corações para o Evangelho. Não dão ouvido. Não estão dispostas a ouvir. Não abrem o coração para receber aquilo que o Evangelho mostra. E é aí onde está o problema. Diante dessa situação, as pessoas são impedidas de receber, de ouvir e de aceitar o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus, por onde o homem vai se dirigir a ele, é pelo Evangelho. O poder de Deus manifestado na humanidade para salvar é pelo Evangelho. A luz de Deus para iluminar o entendimento do homem, tirando-o das trevas, é o Evangelho. E é aí que entra o perigo. Aqueles que não dão ouvido, não param para ouvir a informação do Evangelho, não se conduz na sua vida de fé em Deus pela direção do Evangelho, não colocam sua vida de fé, de crença, para viver devoto, praticante, numa vida de fé em Deus, consagrando-se para Deus, se não for pelo Evangelho, essas pessoas continuam perdidas na mentira, pensando que estão salvas. Essas pessoas continuam vivendo uma vida de fé em Deus reprovada, adorando a Deus em vão, separadas de Deus por falta do entendimento. E esse entendimento do Evangelho. E eu acho interessante que Paulo vai dizer que se alguém não guarda e não se conduz, não se mantém, não permanece no Evangelho que ele pregou, não pode ser salvo. Paulo vai advertir os irmãos na cidade de Corintos com essa realidade, irmão. Essa é a verdade que a palavra de Deus nos revela. Salvação é crendo no Evangelho e perseverando e estar andando guiado na direção dele.
Salvação não é dentro de nenhum ambiente, vivendo, praticando e cumprindo regras, normas e formalidades. Eu acho interessante que Paulo vai chegar para os Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2. Paulo vai dizer aos irmãos: meus irmãos, eu comuniquei a vocês o Evangelho. Eu trouxe para vocês o conhecimento de Deus pelo Evangelho. A revelação de Deus que nós precisamos conhecer para que encontremos a salvação está no Evangelho. Paulo vai dizer: eu trouxe isso para vocês. Vocês creram. Vocês receberam. E vocês só podem permanecer salvos mesmo se permanecer nesse Evangelho. Como eu tenho pregado, se é que não creste em vão. Paulo vai dizer, está expresso assim. A palavra vai dizer: se vocês não permanecerem nesse Evangelho, não podem se salvar. Tem muita gente achando que é salvo porque está numa igreja, porque é batizado dentro do cerimonial, nas águas, pelos homens. Tem muita gente que acha que é salvo porque vive cumprindo o sacrifício ritual cerimonial de igreja, guardando o sábado, dando dízimo, tomando ceia, estando dentro de obrigações, onde devotam e consagram suas vidas, pensando que ali é o centro da vida com Deus. Pensando que ali é aonde vão estar recebendo a aprovação de Deus. Centralizam suas vidas, colocam como dependente de Deus dentro de uma formalidade religiosa nas instituições. A quem são devotos e praticantes. A quem vive com a sua vida priorizando, não é a Cristo, pela palavra. É as religiões, pelos sacrifícios religiosos e obrigações. Cumprindo e vivendo a formalidade. Achando que isso é a vida com Deus. Porque eles foram ensinados assim. E quando se prega o Evangelho para essas pessoas, elas não aceitam. Quando se prega o Evangelho, que o Evangelho é uma informação, essa informação vai esclarecer, vai tirar de você o entendimento errado, vai levar à luz de Deus, vai reprovar a mentira que você foi formado. Mas as pessoas não querem ouvir a verdade. As pessoas não querem ser reprovados. As pessoas não querem ser corrigidos, nem advertidos. Não aceitam o Evangelho. É o que disse Paulo. Vão ser condenadas. Essas pessoas serão condenadas porque não deram ouvido à verdade para se salvar. Desprezaram a verdade e aceitaram a mentira. Por isso que serão julgadas. Paulo vai dizer isso na sua segunda carta aos Tessalonicenses. No capítulo 2, no versículo 10 e o 11. Dá uma lidinha lá. Lá vai estar essa verdade revelada para você ver e entender. Esse é o motivo pelo qual, irmãos, as pessoas permanecem condenadas e vão à condenação. Olha, é para deixar uma conta, é? 1202 o dinheiro está aqui. Toma. Deixa eu botar. Vocês estão entendendo isso? Então, é preciso entender e compreender que o Evangelho não é uma religião. O Evangelho não é um conjunto de regra, de doutrina, de norma, de proibição, de princípio, de valores estabelecidos pelos homens para o povo viver dentro de uma instituição. O Evangelho não é isso. Tarefas religiosas, sacrifício religioso, formalidade religiosa, como se isso fosse meio de graça. O povo está vivendo tudo isso como se fosse meio para estar em Deus, servir a Deus. O chamado de Deus para nós pelo Evangelho não é dentro desses ambientes, desses meios, desses princípios, desses caminhos que a religião mostra. O chamado de Deus para nós pelo Evangelho é para a gente ir a Cristo e andar com Ele na direção da palavra dEle. A nossa vida de regra de fé e prática
não é dentro de atividade religiosa, de sacrifício, de tarefa, de obrigações. A nossa vida de regra de fé e prática, de consagração, de devoção a Deus, é pela palavra de Cristo, vivendo ela no nosso dia, toda hora, no nosso viver, guardando ela no nosso entendimento, para não pecar contra Deus, não se afastar de Deus, não desviar de Deus, perdendo o entendimento daquilo que Ele nos ensina pelo Evangelho. É aí que eu mantenho minha vida de comunhão com Deus. Não é dentro de nenhuma igreja. A minha vida de comunhão com Deus não é dentro de prática religiosa, vivendo formalidade dentro de igreja. A minha vida de fé e comunhão com Deus, para manter-se com Ele até a vida eterna, para eu, quando sair daqui, ir para a vida eterna, é por meio de Cristo, do Evangelho, guardando, praticando, sendo fiel até a morte, cuidando da minha vida na doutrina. Não é na igreja, é na doutrina. Não é de igreja, é na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo, que é o ensinamento dele, que eu tenho que viver a minha vida aqui como prudente para estar firmado em Deus. O povo não aceita, o povo despreza. Essa é a observação que eu venho aqui fazer. Peço a você que analise se você está dentro desse... Beleza, não é o garfo, é isso. É um real. Se você está dentro desse princípio, peço para você que analise com cuidado isso. Analise com cuidado. Você precisa ser prudente. A sua fé não depende de sua vida religiosa dentro de nenhuma religião. A sua fé em Deus depende do seu entendimento no conhecimento do Evangelho. Para você estar seguindo essa direção para receber a aprovação de Deus. O chamado de Deus para a sua vida é pelo Evangelho, que é o poder de Deus, por onde somos salvos. Esse Evangelho é uma informação que nos leva ao lugar onde seremos salvos, a porta que teremos acesso a Deus, o caminho que andaremos com Deus, para a vida com Deus. O Evangelho nos mostra. E o Evangelho não leva ninguém a nenhuma vida de sacrifício religioso, a nenhuma devoção religiosa, a nenhuma instituição religiosa. O Evangelho nos leva a Cristo. Cristo Jesus, o Salvador do mundo, de todos aqueles que estão perdidos. Só Jesus é a esperança. Só Ele é quem pode salvar. Não há outro meio, não há outro caminho, não há outra porta, não há outra forma por onde o homem possa ser livre da condenação que já está sobre a vida dele. Se crê em Jesus, será salvo. Se não crê, permanecerá condenado. Essa é a verdade que Deus nos mostra, e quem crê nessa verdade será bem-aventurado. Quem não crê vai se perder por não crer na verdade de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus.